Você já parou para pensar por que não conseguimos saber o que havia antes de tudo o que conhecemos hoje? Antes da Terra existir, antes das galáxias, antes até mesmo daquilo que os cientistas chamam de Big Bang. E mais ainda, quem ou o que seria essa força que chamamos de Deus? Essa pergunta nos leva para um lugar além do tempo, além do espaço e da própria razão humana. É como tentar lembrar de algo que nunca vimos, mas que sentimos que estava lá. Antes de começar, um recado rápido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Vou continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. Agora sim, bora lá! A ciência, com toda sua precisão e método, criou teorias poderosas para explicar o universo. A mais aceita entre elas é chamada de Lambda-CDM, mais conhecida popularmente como Big Bang. Essa teoria descreve que, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, o universo estava condensado em um ponto extremamente denso e quente. A partir desse ponto, iniciou-se uma expansão inimaginável, que deu origem ao tempo, ao espaço e à matéria como conhecemos. Mas essa teoria não tenta explicar o que havia antes disso. Ela começa a partir do instante em que o tempo passou a existir. E é aí que nosso entendimento se depara com um limite. Imagine tentar abrir uma porta, quando ainda não existia nem mesmo a ideia de uma fechadura. Essa porta do antes está fechada para nossa compreensão atual porque tudo que sabemos, espaço, tempo, leis físicas, começou ali. Esse ponto inicial é chamado de singularidade. Uma singularidade é uma condição do universo onde todas as regras da física quebram. As equações não funcionam, a lógica falha, e o tempo, como sequência de eventos, simplesmente não existe. É um ponto onde a ciência se transforma em mistério. Mas o ser humano é curioso por natureza. E, justamente por isso, existem cientistas e estudiosos que tentam entender o que poderia ter acontecido antes dessa singularidade. Para isso, tentam unir dois grandes pilares da física: a relatividade geral, que lida com o universo em grande escala, galáxias, planetas, buracos negros, e a física quântica, que observa o comportamento de partículas minúsculas, menores até que átomos. A física quântica nos mostra um mundo onde as coisas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, onde a matéria pode surgir espontaneamente, e onde o vazio absoluto, o nada, ainda guarda uma energia infinita. Será que o universo surgiu de uma oscilação nesse vazio? Será que, no nível mais profundo da realidade, existe algo que transcende tempo e espaço, que deu início a tudo isso? A ciência ainda não tem respostas definitivas. Mas o que temos são indícios de que talvez o universo tenha brotado não do nada, mas de uma condição que ainda não conseguimos entender, algo anterior à nossa própria capacidade de definir. E é justamente aí que muitas pessoas sentem a presença de uma força maior. Ao longo da história, os seres humanos tentaram explicar essa força com palavras, histórias e símbolos. Ela foi chamada de muitos nomes e descrita de muitas formas. Mas todas essas descrições têm algo em comum: tentam transmitir a ideia de um poder que está além da matéria, do tempo e da lógica humana. É por isso que muitos textos antigos usam metáforas para falar desse ser que nunca foi visto, mas que tudo sustenta. E aqui entra uma reflexão importante. Talvez tentar entender o que havia antes do tempo seja como um peixe tentando entender o que é a água. Vivemos dentro do tempo e do espaço, então pensar fora disso é um desafio para nossa mente. No entanto, isso não impede que sintamos algo que pulsa, que nos chama a buscar, a refletir, a explorar. Talvez, o mais importante não seja saber exatamente o que houve antes do universo, mas sim aceitar que existe algo maior que nos move a procurar essas respostas. E esse impulso por compreender é, por si só, um indício de que estamos conectados a algo além.
A ciência nos oferece ferramentas incríveis. A espiritualidade, uma sensibilidade profunda. Juntas, essas duas formas de olhar para o mundo podem não dar todas as respostas, mas nos conduzem a fazer as perguntas certas. E, quem sabe, ao fazer essas perguntas, estamos nos aproximando não apenas da origem do universo, mas também do nosso próprio propósito dentro dele. Ainda gostaria de acrescentar falando sobre algumas coisas como a ilusão do tempo como linha reta. Nossa mente está acostumada a pensar no tempo como uma linha, com início, meio e fim. Mas a física moderna desafia essa ideia. Einstein mostrou que tempo e espaço formam um tecido único e maleável, o espaço-tempo, que pode se dobrar, esticar e até parar completamente sob certas condições, como nas proximidades de um buraco negro. Será que o início do universo é realmente um começo? Ou será apenas o ponto onde nossa percepção passa a funcionar? Pensar nisso nos leva a uma nova perspectiva. Talvez o universo não tenha surgido de algo que não existia, mas sim de algo que sempre esteve lá, além da forma como experienciamos o tempo. E o paradoxo do nada? Costumamos imaginar o nada como um vazio absoluto. Mas, no nível quântico, o nada absoluto talvez nem exista. O vácuo, mesmo quando parece sem conteúdo, vibra com energia. Partículas surgem e desaparecem em escalas microscópicas, numa dança imprevisível e constante. Nesse contexto, o nada não é ausência, é potencial. O universo pode ter nascido desse potencial, de uma semente escondida dentro do próprio vazio. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: quem ou o que colocou essa semente lá? A consciência como ponto de conexão. Há algo único nos seres humanos, nossa consciência. Não apenas percebemos o mundo ao nosso redor, mas também somos capazes de imaginar o que veio antes de nós e o que poderá vir depois. Essa consciência nos conecta ao mistério da existência. Alguns teóricos, inclusive físicos, cogitam que a consciência talvez esteja entrelaçada com as estruturas fundamentais do universo. E se o universo não for apenas um mecanismo físico, mas também um campo de consciência em expansão? Essa ideia aproxima a ciência da intuição humana de que existe algo maior, uma inteligência sutil por trás da ordem das coisas. Mesmo sem todas as respostas, seguimos buscando. Essa busca não é apenas intelectual. Ela nasce de um impulso interior, profundo e universal. Desde as pinturas nas cavernas até os aceleradores de partículas, toda nossa história é atravessada por esse desejo de entender o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Essa sede por sentido pode ser o maior indício de que pertencemos a algo maior, pois só busca quem sente que há algo a ser encontrado. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Agradeço por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com o fim dessa gameplay de Sky Filhos da Luz.